Segurança em Foco. Muito bem, estamos com o nosso Segurança em Foco no ar para falar do Cyberlab, gente. Olha, de captura de foragido a segurança escolar, a gente vai entender como é que funciona esse centro de inteligência cibernética aqui no Espírito Santo, com a ajuda do delegado Leandro Barbosa, que é coordenador do Cyberlab aqui no Espírito Santo, aceitou o nosso convite. Delegado, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Delegado, o Cyberlab é esse centro de inteligência cibernética voltado para o enfrentamento de crimes praticados nesse ambiente digital, virtual. É uma parceria, né, dos governos estaduais com o Ministério da Justiça. A ferramenta foi criada pelo Ministério da Justiça. O Cyberlab é um laboratório de inteligência cibernética, então ele produz dados e informações de inteligência. Uhum. O Ministério da Justiça já possui há alguns anos um laboratório muito bem estruturado, que é um modelo, inclusive, nós estamos nos espelhando, e o Espírito Santo resolveu no dia 19, a Secretaria de Segurança Pública, no dia 19 de novembro do ano passado, instituiu o Laboratório de Inteligência Cibernética subordinado à Subsecretaria de Inteligência. Uhum. Então já tem, dia 19 de novembro, nós temos esse laboratório funcionando no Estado do Espírito Santo. E tem ligação com um projeto que vocês até usaram como modelo do Ministério da Justiça? Vocês alimentam de alguma forma esse cenário também em âmbito nacional, federal? Na verdade, junto com outros estados, claro, né? Uma das unidades que foi usada como paradigma, como modelo, como referência para a implantação do Cyberlab Capixaba foi sim o Cyberlab do Ministério da Justiça, que é uma unidade muito exitosa e que, historicamente, dá suporte às forças de segurança pública por todo o Brasil, nessa temática. Mas há comunicação entre os dois modelos de segurança cibernética? Existe integração, uma integração, uma troca de informações, as equipes são entrosadas para trabalhar em conjunto. Sim. Entendi. Agora, a atuação do Cyberlab é em diversas frentes em todo o estado, né? O Laboratório de Inteligência Cibernética, ele tem várias frentes de trabalho. Trabalhar tanto na internet, que é a Surfernet, que é a internet conhecida, popular, como na Deep, na Dark Web, buscar dar respostas a incidentes em infraestruturas críticas, ou ataques hackers, por exemplo. Monitorar e acompanhar facções criminosas e organizações criminosas no meio digital, fazer o apoio para a descapitalização dessas organizações, dessas facções criminosas no meio digital, nos criptoativos, por exemplo, fazer a coleta de vestígios digitais, analisar, ou seja, se antecipar. A ideia do Cyberlab é se antecipar ao evento criminoso. E aí, por isso, trabalha na questão também de ataque à escola, trabalhará na questão de ataque à escola, na questão de pornografia, da disseminação de pornografia infantil, de abusos e maus tratos no ambiente virtual, cyberbullying, bullying. Essa é a temática do Cyberlab. Nos golpes digitais, ou seja, não é uma análise pontual, não é investigação de um fato específico, não é resposta a um caso concreto, mas sim a identificação de um padrão de ação de organizações criminosas, de facções criminosas, de grupos que estão estruturando, de formas de agir criminosamente no meio virtual para, com as demais agências de segurança pública, poder dar uma resposta, dar o suporte. O Cyberlab é o ponto focal de recebimento das demandas dos grandes provedores de internet, dos players. Ou seja, eles agora têm um ponto para encaminhar, porque muitas das vezes os próprios provedores de internet identificam que as suas plataformas estão sendo usadas para a prática criminosa. Exemplo, pornografia infantil. E eles também tinham dificuldade de saber para qual unidade direcionar. Exemplo, eles identificam que aquele fato aconteceu em Pedro Canário. Então, para fazer essa interação com a unidade local, eles teriam dificuldade. Agora eles têm um ponto focal, eles encaminham para o Cyberlab dá todo o tratamento a esses dados, ou seja, verifica todos os elementos, produz um relatório técnico e se coloca à disposição da unidade da Polícia Civil para, conjuntamente, fazer os encaminhamentos
é necessário, inclusive, auxiliar nas medidas cautelares que, porventura, sejam necessárias serem implementadas. Agora, delegado, a Secretaria de Segurança Pública anunciou nessa semana os primeiros resultados do Cyberlab, que tem, né, de novembro, dia 19, como o senhor falou, até o final de dezembro, cerca de 40 dias. Em 40 dias foram 45 foragidos encontrados, mais de um por dia. Um bom resultado, não? Esse trabalho foi das 3 primeiras semanas de dezembro. Menos tempo ainda. Uhum. Das 3 primeiras semanas de dezembro. Foram 45 capturas, sendo 10 por estupro, 7 por homicídio, 5 por tráfico de droga, 4 por crimes patrimoniais graves, 3 por Lei Maria da Penha, gerou 3 autos de prisões flagrantes por posse ilegal de arma de fogo. Então, você verifica que, dentre os foragidos, são pessoas que cometeram crimes relevantes. Inclusive, alguns estavam foragidos desde 2011, ou seja, com condenação elevada por estupro, se escondendo em zona rural, com condenações altíssimas, e já há mais de uma década e meia, se escondendo da justiça. Foram 45 prisões, e esse trabalho ele foi feito apenas, nesse primeiro momento, nas regiões do interior, na Sul, Norte, Noroeste e Serrana. Ele não englobou todo o Estado do Espírito Santo. Ele foi feito ao inverso, ele foi focado nos municípios do interior do Estado. Tivemos capturas em 25 municípios do nosso Estado e tivemos captura também fora do Estado. Nós tivemos foragido do Espírito Santo por estupro de vulnerável, condenado a mais de 14 anos de reclusão por uma comarca do interior, que foi encontrado na cidade de Itabirinha, interior de Minas Gerais. Hein? E foi encontrado, foi capturado e com ele, inclusive, foi apreendida uma arma de fogo. Então, nós tivemos foragidos de outros estados capturados no Espírito Santo e foragido do Espírito Santo capturado em outros estados. Feminicida da cidade de Junaí, Mato Grosso, ou seja, Junaí, o feminicida de lá, escondido numa cidade do interior do estado do Espírito Santo. Agora, o senhor falou que nesse primeiro momento, nesse caso dessas 3 semanas, esses 45 foragidos, as operações focaram em 25 cidades capixabas. Por que essas 25 cidades já havia, como o senhor falou, sobre esses relatos que são feitos, que antes não tinham direcionamento e agora eles podem ser direcionados direto ao Cyberlab? Foi por conta de já haver algum tipo de investigação a respeito? É porque nós fizemos cruzamento de dados com todas as ferramentas que dispomos e conseguimos identificar que alguns municípios do interior, alguns criminosos de outros estados e até do Espírito Santo, estavam se escondendo em locais de difícil acesso. E aí a tecnologia foi uma ferramenta fundamental para alcançá-los. Teve foragido de homicida de Cariacica escondido em assentamento cigano no município de Colatina. Então foi uma demonstração para que a internet não tem fronteira, ou seja, onde o cidadão for se esconder, o criminoso for se esconder, ele pode e será alcançado pelas ferramentas tecnológicas. Tecnologia em favor da segurança pública. É trabalhar no mesmo meio em que a criminalidade agora está agindo. A internet é um mundo, né, delegado? Mas muitas vezes as pessoas falam que a internet é terra de ninguém. Está deixando de ser isso, né? A internet não é terra de ninguém. É isso aí. Infelizmente, o crime está migrando para o meio virtual, até porque a sociedade hoje é uma sociedade digital e o crime ele segue essa lógica, mas a internet não é uma terra de ninguém. Esse trabalho demonstra isso e a função do Cyberlab é desanonimizar esses criminosos. Identificar que por trás daquele perfil falso até, quem é a pessoa que está por trás daquele perfil falso, daquele nickname falso. Ou seja, a internet é uma terra onde se comete muitos crimes, mas nela também incidem as técnicas de investigação e os criminosos podem e são alcançados. Bom, qual o tamanho da equipe hoje para vocês em 3 semanas já conseguirem identificar 45 foragidos? É uma equipe reduzida, mas são profissionais de alta expertise, são policiais muito bem preparados e que estão participando de visitas técnicas em outros estados da federação, buscando experiências exitosas em algumas das temáticas que são o foco do Cyberlab e também cursos, capacitações e ferramentas. O êxito tem sido a parceria. O êxito do Cyberlab é a parceria. Já temos acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, que nos disponibilizou ferramentas que outrora era só usada
pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal, e capacitações em cursos específicos que permitem atuar nesse ambiente virtual. Eu digo que a equipe pode ser pequena, mas são valorosos policiais de um potencial ímpar e que já começaram a mostrar resultados concretos dos trabalhos desenvolvidos nesse curto espaço de tempo. Expertise é tudo, né? Um que vale por 3, às vezes até por 4, né? Com todo o conhecimento que eles têm. Sim. Então, a oportunidade de reconhecer o trabalho que eles desenvolveram, porque, como você bem disse, foram apenas 3 semanas, 45 prisões. É um número relevante. Com certeza. Delegado, para a gente encerrar, a gente sabe que a juventude, né? Todo mundo frequenta a internet de alguma forma. A juventude é aquela que consegue ir mais a fundo, com as novidades, está sempre mais antenada, mas está sempre antenada também com coisas suspeitas e também podem querer denunciar algum tipo de crime. Dá para denunciar direto no Cyberlab? Qual é o caminho que o nosso ouvinte tem que percorrer para fazer uma denúncia? Primeira coisa, todo e qualquer cidadão que for vítima de todo e qualquer crime no ambiente virtual, no ambiente digital, a orientação é fazer o boletim de ocorrência, o boletim unificado. Fazer o boletim, procurar uma delegacia de polícia ou fazê-lo no modelo online. Agora, se o cidadão, ele não foi a vítima, mas ele tem conhecimento, porque ele navega nessas redes sociais, nessas plataformas, nesses jogos online, e ele presenciou algum crime, algum discurso de ódio, crimes, exploração sexual, divulgação de crimes nesse ambiente, ele tem o canal oficial do Estado do Espírito Santo, que é um 181. As denúncias, elas devem ser feitas pelo 181, elas serão direcionadas para serem tratadas e trabalhadas pelo Cyberlab para, em conjunto com as forças de segurança, ser dada uma resposta apropriada a essa denúncia anônima. Então, sendo vítima, faça o registro do boletim de ocorrência. Não sendo vítima, mas tendo conhecimento de um crime no ambiente virtual, o canal oficial, o canal é 181. Bom, o que a população pode esperar para os próximos meses? Se em 3 semanas já foram 45, o trabalho continua cada vez mais forte, né, delegado? Pode esperar bastante empenho, porque a orientação da subsecretaria de Inteligência, do secretário de Segurança Pública, é empenho para que possamos dar mais resultados, para dar mais segurança à população também nesse ambiente virtual. Esse é um dos eixos da temática do Estado presente, e agora é trabalhar os crimes no ambiente virtual. As fraudes digitais, a pedofilia, a pornografia infantil, os discursos de ódio. É agora a segurança pública adentrando nesse ambiente para buscar respostas eficazes e uma resposta eficaz para neutralizar esses tipos de ameaças. Delegado Leandro Barbosa, coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas aqui no Espírito Santo. Muito obrigada, delegado, pela conversa e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes, e parabéns pelo trabalho e sucesso para vocês. Eu agradeço pela oportunidade, nos colocamos à disposição e até uma próxima oportunidade. Até.